Olá! Hoje, 16 de outubro, seja muito bem-vindo ao nosso último dia de Super Aulas Enem 2011. Essa iniciativa de sucesso do mais tradicional jornal brasileiro Estadão e do Sistema Positivo de Ensino. Para fechar, teremos hoje as super aulas de Física com o professor Cordeiro, Inglês com a professora Rosali e 2 aulas de Biologia com os professores Ricardo e Lica. E é o professor Lica quem vai começar esclarecendo as suas dúvidas sobre fisiologia vegetal. Bons estudos! Olá, gente! Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula, na sua preparação para o vestibular. E como é que estão os estudos? Está seguindo direitinho todas as orientações para você fazer as provas? Isso é muito importante para a conquista de uma vaga na universidade que você está querendo. Veja, a conquista de uma vaga é algo que muitos alunos, muitos jovens almejam aqui no nosso país. Isso vai trazer uma felicidade muito grande para você, vai trazer uma felicidade muito grande para a sua família e, principalmente, você tem que pensar naquilo que você vai fazer para ajudar o teu próximo quando você se formar na universidade, seja lá a profissão que você escolher. Mas pense bem nisso enquanto você está se preparando para entrar na universidade. A importância que você vai ter, a diferença que você vai fazer para as pessoas que você vai ajudar com a sua futura profissão. Muito bem, na aula de hoje nós vamos estudar a fisiologia vegetal. E dentro da fisiologia vegetal nós vamos ver algumas coisinhas sobre o crescimento das plantas. Lembre-se que a nossa aula aqui é sobre botânica, botânica é o estudo das plantas e a fisiologia vegetal é a parte da botânica na qual nós vamos estudar as funções, ou seja, nós vamos estudar como o vegetal funciona. Vocês já devem estar lembrados das peças que compõem o vegetal, a raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto, em alguns vegetais, a semente. E hoje nós vamos ver o funcionamento dessas estruturas dentro da planta. E esse estudo do funcionamento, esse estudo das funções é que a gente chama de fisiologia vegetal. A fisiologia é um assunto muito quente para os vestibulares, é um assunto muito quente, inclusive, para as provas do Enem. O porquê? A fisiologia vegetal tem muito a ver com o cotidiano, com o dia a dia da gente, com aquela forma que os vegetais adquirem, aquele movimento que às vezes o vegetal faz, ou até mesmo vocês vão ver o amadurecimento do fruto. Está tudo ligado dentro da fisiologia vegetal. E dentro desse estudo de fisiologia, nós vamos dar uma olhadinha num assunto muito importante que são os hormônios vegetais. Você sabe que hormônios são substâncias produzidas num organismo e elas são produzidas em pequenas quantidades. Daí elas vão ser produzidas em um setor do organismo e vão muitas vezes agir em outro setor. Nas plantas, elas não fogem muito desse conceito que você deve ter aprendido lá na zoologia, Quando você estudou os hormônios, que nem a progesterona, a testosterona, a adrenalina. Sim, no vegetal nós vamos ter 5 tipos de hormônios. Vamos só falar o nome deles, esses hormônios que nós vamos estudar hoje, para vocês já irem se familiarizando com esses nomes. Então vamos lá, se você puder repetir comigo, seria bom. Primeiro hormônio, as auxinas. Depois, as giberelinas. Temos depois as citocininas, o etileno e o ácido abscísico. Desses 5 hormônios que eu falei para vocês, 3 deles são classes de hormônios, São conjuntos de hormônios que apresentam basicamente a mesma função. Daí o etileno e o ácido abscísico, que eu falei por último, são hormônios já isolados, Eles não formam os nomes, não querem dizer grupos de hormônios. Então, por isso que a gente fala auxinas, giberelinas, citocininas, daí etileno e o ácido abscísico. Vamos para o primeiro hormônio? Esse hormônio que eu vou falar para vocês, ele ganhou o nome de auxina, Esse hormônio foi isolado por um fisiologista chamado Fritz Wendt,
quando ele estudou as plantinhas de aveia. As auxinas formam, então, uma classe muito grande de hormônios que tem um efeito muito grande sobre as plantas. E eles explicam uma série de coisas nas plantas. O mais importante de todas as auxinas se chama ácido indolil acético. Muitos falam ainda ácido indolacético. Mas para a gente se comunicar melhor aqui, nós vamos usar as siglas dele, né? O A de ácido, o I de indolil e o A de acético. Então, quando eu falar AIA, né, ou auxina, ou ainda o ácido indolil acético, eu estou me referindo a esse hormônio que tem o nome genérico de auxina. Como eu disse para vocês, os hormônios eles são produzidos em algumas partes do organismo e podem agir em outras partes, inibindo ou até estimulando alguma função. Com respeito à auxina, vocês vão ver que elas são produzidas principalmente no ápice caulinar, né? Lá na gema apical. Você deve estar lembrado, dentro do estudo dos tecidos vegetais, que nós temos um tecido que atua no crescimento da planta, chamado meristema. O meristema do caule ele fica protegido por pequenas folhinhas e essa região é chamada de gema. A gema que fica lá no ápice, lá na pontinha que faz o vegetal crescer, é a gema apical, né? E depois nós vamos ver que existem outras gemas, né, perto das folhas, que são as chamadas gemas laterais, que vão originar os galhos da planta. Essas gemas elas são popularmente chamadas de broto. Você já deve ter ouvido falar que as pessoas às vezes dizem, olha, cuidado com o brotinho da planta, se você quebrar esse brotinho, a planta não cresce mais. E é uma verdade. Agora vamos saber o porquê que ela cresce. A auxina ou o AIA, né, é produzido também nas folhas jovens, em sementes em desenvolvimento. Tá? Muito bem. Agora dentro dessa estrutura da auxina, eu vou comentar alguma coisinha para vocês do uso dessa auxina, mas foi um uso um pouco negativo na história da humanidade, que ocorreu na Guerra do Vietnã, que foi lá de 1959 até 1975. O que é a auxina? O que é esse hormônio que nós estamos falando hoje, que é um hormônio produzido nas plantas, o que ele tem a ver com esse fato histórico, né? A Guerra do Vietnã? Vejam essa imagem, né? Que vocês notam aí um grupo de aviões, eles estão pulverizando alguma coisa sobre uma grande mata, né? Uma grande floresta. Esse produto que eles estão lançando aí foi chamado de agente laranja. De laranja, o produto em si não tinha nada, né? E sim era a cor dos recipientes, que eram onde estavam, né? Uns galões onde eles estavam armazenados. Tá? Então recebeu o nome de agente laranja, eles tinham, parece que um rótulo alaranjado, daí eles ganharam esse nome de agente laranja. Esse agente ele é formado, em parte, por duas auxinas sintéticas, ou seja, produzidas pelo homem, né? O 2,4-D e o 2,4,5-T. O que eles fazem? Quando eles são pulverizados sobre as plantas, eles causam a queda das folhas muito rápido. Então o que os americanos queriam com isso? A queda das folhas, né, para que os inimigos não pudessem se esconder nas florestas. Tá? E também devastar algumas culturas, né, que serviam de alimento para aqueles que eles consideravam inimigos. Então isso daí é só um exemplo muito triste do uso, né, da sabedoria, né, da ciência, né, principalmente dos hormônios vegetais, desse uso negativo que teve. Tá? O agente laranja ele causou má formação, né, em crianças que nasciam, causou problemas dermatológicos e alguns tipos de câncer também. Isso é só para ilustrar, né, como a ciência às vezes ela pode ser interpretada de uma outra maneira, o conhecimento ser usado de uma forma negativa. Então vamos dar uma olhadinha nos principais efeitos das auxinas. Você pode notar aqui, neste gráfico, que as auxinas elas atuam no crescimento de caules e raízes. E quando a gente percebe, quando a gente estuda um gráfico, a gente tem que ficar bem atento naquilo que ele quer dizer para a gente. Pois muitos vestibulares, e principalmente o Enem, eles cobram, né, muitos gráficos para a interpretação, para depois você poder analisar a questão, né, e marcar lá a alternativa correta. Então é muito importante a sua atenção naquilo que o gráfico está dizendo. Às vezes a análise do gráfico é fundamental para você fazer a questão. Às vezes até independente do conhecimento, né, do assunto que esse gráfico está trazendo. Tá? Só a análise às vezes te ajuda a resolver a questão. Então dá uma olhadinha nesse gráfico que fala do crescimento de caules e raízes a partir das auxinas. Você tem ali no eixo, né, das ordenadas
o estímulo do crescimento e a inibição do crescimento, tanto do caule como da raiz. Você pode olhar ali que você tem uma porcentagem de estimulação do crescimento e uma porcentagem de inibição. Ali no eixo das abscissas, você vai encontrar a concentração da auxina, né, do ácido indolil acético. E daí você nota o seguinte, à medida que você vai aumentando a concentração de auxina, você nota que o primeiro órgão a se desenvolver, o primeiro órgão a crescer é a raiz. Ele cresce, sofre uma estimulação, chega a um ponto que atinge um crescimento máximo e depois um fato estranho, né? Vai aumentando ainda a concentração de auxina, ela vai aumentando e o estímulo da raiz vai caindo até atingir uma inibição. Então, você pode notar por esse gráfico que o primeiro órgão, né, que começa a reagir diante da auxina é a raiz, que é o primeiro órgão que mostra o crescimento. Então, em pequenas quantidades, ele faz a raiz crescer até um ponto e depois ele provoca a diminuição do estímulo até inibir esse crescimento da raiz. Vocês podem notar pelo gráfico que quando a raiz começa a sua inibição, já começa o crescimento do caule. O caule ele vai crescendo à medida que aumenta a concentração de auxina. Ele vai crescendo à medida que aumenta a concentração de auxina. Chega num ponto máximo e assim como a raiz, ele vai também diminuindo o seu estímulo de crescimento até atingir uma inibição. Feito. Esse gráfico mostra pra gente uma coisa muito, muito importante, que a auxina ela tem um efeito diferente tanto na raiz quanto no caule. Você pode notar que a raiz ela é um órgão mais sensível, né? Uma pequena concentração de auxina faz a raiz crescer, mas é insuficiente para provocar o crescimento do caule. Já a concentração de auxina que faz o caule crescer, que inicia o crescimento do caule, já é uma concentração que passa a inibir o crescimento da raiz. Isso fica bem claro nesse gráfico, vocês têm que analisar bem. E volto a dizer, analisem os gráficos, esquemas, figuras que aparecerem nas questões. Elas vão te ajudar muito na resolução do teste. Vamos dar uma olhadinha na próxima imagem. Vocês podem notar que nessa imagem estão falando de um efeito da auxina também muito interessante, né? Elas atuam nos movimentos que são chamados tropismos, né? Como está aí na imagem, o que são tropismos? Tropismos são movimentos vegetais. Você já deve ter reparado que quando você deixa uma planta perto da janela, essa planta ela vai curvar em direção à luz, né? Isso daí você pode reparar numa casa, né, que tem uma planta ornamental dentro de casa e ela, às vezes ela está colocada perto de uma fonte de luz, como uma janela, por exemplo, ou uma porta, e ela vai se curvar em direção à luz. Esse movimento é chamado de tropismo. E o que significa esse tropismo? É um movimento que é orientado pelo estímulo, ou seja, quando a luz incide sobre a planta, essa luz que é o estímulo vai orientar a planta a se aproximar ou até mesmo se afastar da luz, como a gente vai ver. Dá uma olhadinha então novamente na imagem, o tropismo que nós vamos ver agora se chama fototropismo. E como vocês devem saber, a palavra foto significa luz, né? E o tropismo é o movimento do qual nós estamos falando. Na segunda figurinha ali, vocês vejam que nós colocamos uma fonte de luz que está iluminando unilateralmente a planta, ou seja, de um lado só. Você nota que o caule da planta ele está curvando em direção à luz, que é o estímulo. Enquanto que a raiz dessa planta que está recebendo a luz, ela está curvando no sentido de se afastar do estímulo, se afastar da luz, né? Então, quando o caule se aproxima da luz, nós chamamos esse tropismo de positivo. Então, no caso aí, nós temos o fototropismo positivo do caule, porque ele curva em direção à luz. Já a raiz é o contrário, ela apresenta um fototropismo negativo. Por que negativo? Porque ela se afasta do estímulo, ela se afasta da luz. Vamos dar uma olhadinha, o que as auxinas têm a ver com esse movimento? Dá uma olhadinha na próxima imagem. Veja o que está acontecendo aí. Vocês estão vendo a luz iluminando o caule fazendo lá o fototropismo positivo e a raiz se afastando, fazendo o fototropismo negativo. Agora, o porquê que isso acontece? Toda vez que uma planta é iluminada unilateralmente, vai acontecer um fenômeno que ainda é um pouco misterioso para os estudiosos. A auxina, né, o ácido indolil acético, né, o famoso AIA que temos aí, quando ele recebe a luz,
ele se desloca da fonte luminosa e vai para a fonte que não está sendo iluminada. Então ela vai para o lado não iluminado. Tá? Perceba então, novamente, quando uma planta é iluminada unilateralmente, a auxina ela se desloca para o outro lado, para o lado não iluminado. Isso ainda a ciência não conseguiu desvendar o porquê que realmente isso daí acontece. Pouco se sabe sobre esse deslocamento, ele sabe que acontece. Agora, dá uma olhada novamente na imagem, né, em que nós percebemos, né, a fonte de luz, né, de um lado só da planta, né, a luz, não se esqueçam que é o estímulo, e vocês reparam que o caule está fazendo lá o seu fototropismo positivo e a raiz está fazendo o seu fototropismo negativo. Muito bem, agora eu vou usar um recurso tecnológico, né, muito interessante para vocês poderem acompanhar direitinho o que está acontecendo. Né? Eu vou usar essa folha de papel para vocês entenderem direitinho o que acontece. Vamos aproximar aqui da imagem. Então vamos imaginar que essa folha aqui ela seja o caule. Vocês vejam que a planta, né, está sendo iluminada de um lado só. Como eu disse a vocês, a luz ilumina de um lado, a auxina ela vai se deslocar para o outro lado. Feito? E o que nós vimos naquele gráfico? Que a grande quantidade de auxina no caule vai provocar o crescimento. Como a auxina se deslocou para o lado não iluminado, este lado não iluminado vai crescer mais. Então perceba aqui, ó, a minha mão aqui esquerda está no lado que tem mais auxina, o lado não iluminado. Ele vai crescer mais que o lado iluminado. Isso faz a ponta, o ápice do caule curvar em direção à luz. Está explicado o fototropismo positivo, certo? É uma diferenciação no crescimento. Agora, vamos ver o que acontece na raiz. Novamente, vocês vão imaginar que essa folha agora é a raiz. Tá? A luz está incidindo por um lado da raiz. Para onde que vai a auxina? Para o lado oposto, para o lado não iluminado. Mas o que vai acontecer na raiz? Vocês estão lembrados que naquele gráfico nós vimos que a raiz, uma grande quantidade de auxina passa a inibir o crescimento. Então aqui na raiz o que está acontecendo? A raiz que está do lado a auxina que está do lado não iluminado vai inibir o crescimento da raiz desse lado. E, portanto, o outro lado que ficou com pouca auxina é que vai crescer mais. Então, veja bem, aqui o lado que está voltado para mim, que é o lado iluminado, vai crescer mais na raiz. Cresce mais e vai empurrar a ponta da raiz, que assim se afasta da luz. Perfeito? Então está explicado aqui o fototropismo negativo da raiz. Muito bem, vamos dar uma olhadinha num outro movimento que também está ligado ao tropismo. Só que agora o estímulo não vai ser a luz, e sim a gravidade do nosso planeta. Dá uma olhadinha na nossa imagem. Aqui você tem um tropismo, tá? Um efeito, né, do movimento vegetal, que é um efeito da auxina. E esse tropismo vai se chamar agora geotropismo. Por que ele ganhou esse nome? Geo é terra, né? Então aqui o estímulo vai ser a gravidade do nosso planeta. E vamos ver como é que a planta se comporta dessa forma. Vocês vejam que nós deitamos a planta, né? Colocamos ela na posição horizontal. E vocês notem que agora o caule se curva para cima, se afastando da terra. Enquanto que a raiz se aproxima da terra, ela curva para baixo. O movimento do caule, nesse caso, será chamado de geotropismo negativo, porque ele se afasta da terra. Enquanto que o crescimento da raiz é o geotropismo positivo, porque se aproxima da terra. O estímulo aí, portanto, é a gravidade. Tanto é que esse movimento também pode ser chamado de gravitropismo. Eu vou agora novamente usar o meu recurso didático, né, o meu recurso tecnológico, a minha folhinha, para explicar para vocês o processo aí ligado ao geotropismo. Vamos então para a próxima imagem. Estamos falando então do geotropismo. Vocês vejam aí a planta está na horizontal. E o que vai acontecer agora? A gravidade vai fazer com que a auxina vá se deslocar para a parte inferior da planta, né? A gravidade vai fazer com que a auxina vá para o lado inferior da planta. E o que vai acontecer aqui no caule? Grandes concentrações de auxina no caule, né? Na parte inferior, grandes concentrações de auxina no caule promove o crescimento. A auxina saiu da parte superior e se concentrou mais na parte inferior. Então o lado de baixo do caule vai crescer mais.
Então o lado de baixo cresce mais, empurrando a ponta para cima. Geotropismo negativo do caule. Tá? Agora, reparem na raiz. O que nós temos aqui na raiz? A auxina novamente, a gravidade fez com que ela viesse para a parte inferior da raiz, então a auxina na raiz se concentra na parte inferior, diminuindo a concentração na parte superior. Lembre-se, a auxina na raiz, nesse caso aqui embaixo, vai inibir o crescimento. O que acontece? A parte inferior não cresce muito. Quem vai crescer é a parte superior. A parte superior cresce mais e empurra a ponta para baixo. Feito? Então note que nos tropismos, a auxina a forma como ela se distribui pela planta que vai determinar se a planta vai curvar para um lado ou para o outro. Isso é muito importante para orientar a planta no seu crescimento. Vamos para mais um efeito da auxina. Veja, nessa imagem aqui você tem um efeito que é denominado dominância apical. O que vem a ser essa dominância apical? Vocês reparem aqui na imagem que nós temos um ramo, onde nós temos a gema apical, onde fica o meristema apical, e nós vimos que é nessa gema que é produzido a auxina, o hormônio. E temos as gemas laterais, que vão formar os galhos, né, que estão aqui nas axilas das folhas. Por que o nome dominância apical? A gema apical, ela vai produzir auxina em grandes quantidades e essas auxinas vão inibir o desenvolvimento das gemas laterais. Então elas passam a ser gemas dormentes. Então veja bem, é como se a gema apical estivesse dominando com as suas auxinas as gemas laterais, que se tornam dormentes e não se desenvolvem. Perfeito? Agora, devido a isso, o nome dominância apical, né? A gema apical dominando as outras. Agora, todo mundo conhece, né, nas atividades de jardinagem ou na própria agricultura, o processo da poda. O que vem a ser a poda? É cortar, eliminar a gema apical. E o que vai acontecer? No momento que você elimina a gema apical, a auxina ela já não vai mais ser distribuída, porque a auxina era produzida na gema apical. E o que vai acontecer? Vai cessar aquela inibição sobre as gemas laterais, que vão produzir novos galhos. Então, no processo de poda, você elimina a gema apical e a ação que a auxina tinha inibindo as gemas laterais vai acabar. E essas gemas laterais deixam de ficar dormentes e elas começam a formar novos galhos. Novos galhos, mais flores, novos galhos, mais frutos. Vamos ver mais um efeito da auxina. Esse daqui é da formação dos frutos. A gente tem que lembrar de uma coisa. Lembra no estudo das flores? O grão de pólen chega até o estigma do gineceu, do carpelo. Ele forma o tubo polínico. Esse tubo polínico desce até o óvulo, onde vai ocorrer a fecundação. Esse óvulo, agora vocês têm que prestar muita atenção. Esse óvulo, após a fecundação, ele começa a se transformar numa semente. E a semente, em formação, ela vai produzir auxina. A auxina, produzida pela semente em formação, vai agir na parede do ovário, fazendo com que a parede do ovário comece a desenvolver e esse ovário vai formar o fruto. Portanto, as auxinas produzidas pela semente em desenvolvimento promovem o desenvolvimento do ovário em fruto. Sabendo disso, veja que interessante o que é que se pode fazer. Veja a próxima imagem. Vocês vão pegar, por exemplo, aqui uma flor e ela não sofreu a fecundação. Não foi polinizada, não teve fecundação, não teve o tubo polínico. Né? Não teve polinização, não teve tubo polínico, não teve fecundação. Portanto, se não teve a fecundação, o que vai ocorrer? Os óvulos não se transformam em semente. Sem semente, não vai ter auxina. Sem auxina, o ovário não se transforma em fruto. Mas o que nós vamos fazer? Vamos aplicar a auxina artificialmente na parte feminina, ali no ovário. O que vai acontecer? O ovário vai se desenvolver, mas ele não vai conter as sementes. Né? Então você pode ver que o fruto vai se desenvolver sem sementes. Esse daí é o tal do fruto partenocárpico, é o fruto sem semente. É muito usado isso, né, esse conhecimento, para produzir frutos sem sementes, tá? Que às vezes são mais aceitos no comércio. Vamos agora mudar de hormônio? Nós vamos falar agora de outro hormônio, a giberelina. Falamos da auxina, viu que a auxina é muito importante. Mas vamos lá agora para um outro hormônio, a giberelina.
Esse hormônio, giberelina, é uma classe de hormônios, eles foram descobertos em plantações de arroz no Japão, né? E eles são muito importantes. As giberelinas, elas têm mais ou menos as mesmas funções das auxinas. Então não tem muita diferença não, tá? A gente vai ver algumas especificidades dela, né? Mas vocês vão notar algumas coisinhas parecidas com os efeitos da auxina. Vamos dar uma olhadinha agora nas características, né, das giberelinas. A giberelina é conhecida como ácido giberélico. Ela é produzida principalmente nos meristemas, em folhas jovens e em sementes imaturas. Os principais efeitos da giberelina são: o mais importante de todos, que muitos vestibulares já cobraram, né, seria o de promover o alongamento caulinar. Vocês vejam essa planta que está à sua esquerda, é uma plantinha de feijão e é uma variedade anã. Ela não consegue produzir a giberelina. Já a planta, né, que está à sua direita, ela é uma planta de feijão que recebeu a giberelina. Vejam que ela cresce muito, bastante mesmo, porque ela provoca lá o alongamento caulinar. Vamos para outros efeitos da giberelina. Nós temos ali a germinação das sementes, elas agem na germinação das sementes, no crescimento de frutos, aí elas são muito parecidas, né, com as auxinas, como nós vimos, e a estimulação da floração em algumas plantas. Outro hormônio, a citocinina. Esse hormônio ele é produzido principalmente no ápice de raízes, né? O nome cito é célula e ele vai agir, só para lembrar, gente, o principal efeito dele, como vocês podem notar, é o de estimular as divisões celulares. Então vai ser o hormônio que vai estimular as divisões celulares. Um outro efeito muito importante é de retardar a senescência foliar. Senescência significa envelhecimento, então ele retarda a senescência principalmente das folhas. Daí o uso desse hormônio em algumas plantas, né, depois de colhidas, para evitar a senescência precoce, o envelhecimento precoce dessas folhas. Outro efeito seria a formação de gemas em cultura de tecidos. Vejam a imagem que nós temos aqui agora. Isso daí é uma cultura de tecido. Você pega uma célula, às vezes um tecido vegetal, coloca num meio cheio de nutrientes e vai se desenvolver em uma nova planta, em um novo vegetal, né? É muito importante acrescentar a auxina aí e também a citocinina, esse hormônio que nós estamos falando. A citocinina vai agir mais no desenvolvimento das gemas desse vegetal. Mais um hormônio. Esse hormônio agora eu gosto muito dele, é um hormônio muito interessante. O nome dele é etileno. O interessante dele é que ele é o único hormônio gasoso que tem. Ele é produzido em diversas partes da planta. O principal efeito dele, dentre aqueles que a gente vai comentar aqui, é o de induzir o amadurecimento de frutos. É o hormônio que induz o amadurecimento de fruto. Então, quando um fruto está amadurecendo, ele libera etileno, libera esse gás etileno. E esse gás que vai agir no amadurecimento. Por isso que quando você deixa um fruto bem maduro perto de outros, os outros amadurecem. Quando você coloca um fruto embrulhado num jornal, que nem a gente faz com o mamão ou com a banana, eles amadurecem mais depressa. Por quê? O etileno vai se concentrar no fruto e ele vai amadurecer. Por isso que a gente embrulha, né, muitas vezes o fruto verde em jornal, para amadurecer mais depressa. Aqui você tem uma imagem muito interessante. Você tem aqui na imagem número 1, a banana foi colocada perto de um outro fruto. Esse outro fruto está liberando o etileno e está fazendo a banana amadurecer. No número 2, na imagem 2, você está vendo ali um frasquinho que tem uma solução que está liberando etileno. Vejam como a banana amadureceu bastante. E só para controle, o fruto 3, a banana isolada ali, ela está amadurecendo, mas não tão rápido como as outras duas. O que essa imagem tem a ver com o etileno, né? É que a queima da lenha faz a liberação desse gás, desse etileno. Então, muitas vezes, as pessoas colocam, né, frutos perto da queima da madeira para fazer com que esse fruto amadureça mais rápido. Então, queimando certos produtos, vamos dizer assim, certos objetos, eles liberam etileno. Isso faz o fruto amadurecer, né? Mais uma imagem. Aqui nós temos um compartimento aí, né, de refrigeração. Só para mostrar, gente, que os frutos, quando guardados num compartimento frio, né, numa câmara de refrigeração, eles amadurecem mais lentamente porque as baixas temperaturas vão inibir a produção de etileno. Um outro fator que inibe o etileno é o CO2, o gás carbônico. Então vamos dar uma olhadinha num outro efeito do etileno. Esse daqui é um efeito também muito interessante. Como você pode notar pela imagem, tem uma série de folhas caídas no chão, né? Essas folhas caíram numa determinada época do ano. E para a gente ilustrar, né,
o efeito da abscisão foliar. O que vem a ser a abscisão foliar? É a queda da folha. E é o etileno que promove isso. O etileno aumenta a sua concentração em determinada época, o que faz as folhas caírem. Último hormônio agora. Esse hormônio tem um nome meio complicadinho. O nome dele é ácido abscísico, né? O ABA, o ABA, né? Abscisic acid em inglês. Esse hormônio é produzido principalmente nas folhas maduras e pode ser sintetizado nas sementes também. Os efeitos dele, os principais efeitos: inibição do crescimento, indução da dormência das sementes. Tá? Inibe o crescimento e também promove a dormência, não deixa a semente germinar. Isso quando a planta ou a semente estão em condições desfavoráveis. Então esse ácido abscísico não deixa a semente germinar, não deixa a planta crescer para ela não sofrer muito com algum fator desfavorável para ela. Perfeito? E uma coisa que descobriram recentemente, né, que o ácido abscísico ele pode agir nos estômatos, lembra, os estômatos fazem as trocas gasosas, transpiração, fechando esses estômatos rapidamente, evitando o gasto excessivo de água por transpiração. Muito bem, gente, nós vamos agora fazer um teste do Enem, né, que foi de uma prova adicional do Enem, mas é teste do Enem, tá? Muito bem feitinho, por sinal. Então vamos começar a ver o teste aqui, eu vou ler para vocês. A produção de hormônios vegetais, como a auxina, ligada ao crescimento vegetal, e sua distribuição pelo organismo são fortemente influenciados por fatores ambientais. Diversos são os estudos que buscam compreender melhor essas influências. O experimento seguinte integra um desses estudos. Vocês estão vendo aí uma planta num vaso que foi colocado num sistema de relógio. Então essa planta ela está girando, tá certo? Então essa planta está girando em cima de um suporte. Vamos ver o que a questão vai cobrar. O fato de a planta no experimento crescer na direção horizontal e não na vertical pode ser explicado pelo argumento de que o giro faz com que a auxina C, letra A, distribua uniformemente nas faces do caule, estimulando o crescimento de todas elas de forma igual. Letra B, acumule na face inferior do caule e por isso determine um crescimento maior dessa parte. Letra C, concentre na extremidade do caule e por isso inibe o crescimento dessa parte. Letra D, distribua uniformemente nas faces do caule e por isso inibe o crescimento de todas elas. Letra E, concentre na face inferior do caule e por isso iniba as atividades dessas gemas laterais. Veja, a planta estava girando, então a distribuição de auxina foi para todas as partes. Isso faz com que a planta continue seu crescimento retinho, nem para cima, nem para baixo, justamente porque ela estava se distribuindo em todas as partes. Então a questão ou a alternativa correta é a letra A. Questão 2, é da Universidade Federal de Minas Gerais, muito interessante a questão também. A sabedoria popular é pródiga em vários exemplos de atitudes que apresentam resultado satisfatório, mesmo sem o devido conhecimento biológico que explique corretamente aquele resultado. Uma dessas atitudes pode ser observada nas fazendas, onde se costuma pendurar na cozinha, sobre o fogão a lenha, cachos de bananas verdes para que elas amadureçam mais depressa, o que realmente acontece. Utilizando seus conhecimentos sobre fisiologia vegetal e considerando o fenômeno mencionado acima, só está correto afirmar que, letra A, o calor do fogão acelera as reações químicas necessárias para o processo de amadurecimento das bananas. B, a queima da lenha libera muito CO2, gás carbônico, que acelera o processo de fotossíntese, levando ao amadurecimento rápido das bananas. Letra C, a queima da madeira libera um hormônio gasoso, o etileno, que provoca o amadurecimento dos frutos. Letra D, o calor do fogão impede o desenvolvimento dos fungos e outros parasitas que prejudicam o processo de amadurecimento das bananas. Muito bem, você deve estar lembrado que nós falamos, a queima da madeira libera o etileno, que vai provocar o amadurecimento do fruto. Portanto, a questão correta, ou a alternativa correta aí, é a letra C.
Então nós vimos aqui a fisiologia vegetal, vocês conheceram alguns fenômenos que ocorrem com a planta ou vocês já conheciam alguns fenômenos e entenderam o porquê que eles ocorrem. Isso é importante, foi esse conhecimento que você adquiriu. E a partir deles é que você vai agora fazer tranquilamente a sua prova. Espero que vocês tenham gostado, eu estou aí com vocês, que Deus abençoe a todos, até uma próxima vez.